Fala personal trainer, profissional de educação física ou até mesmo estudante de educação física. Hoje o nosso papo aqui vai ser bem interessante. Nós vamos abordar um assunto aí que possivelmente você vai encontrar aí no seu dia a dia durante sua atuação. Especificamente nós vamos falar aqui com o professor Cláudio André Lira e nós vamos tocar sobre o assunto basicamente sobre transtornos mentais, em específico a ansiedade e a depressão. Antes de a gente continuar esse bate-papo, vou passar a bola aqui para o professor Cláudio para ele se apresentar, falar da formação dele e aí a gente continua nesse bate-papo. Muito obrigado, Everton. Meu nome é Cláudio, eu sou biomédico de formação, tenho uma formação bem diferente da maioria de vocês. Eu sou mestre e doutor em Fisiologia pela Universidade Federal de São Paulo e desde 2009 eu sou professor de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de Goiás. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou aproveitar a chance também para divulgar o meu livro, Fisiologia do Exercício, que a gente coordenou junto com a professora Marília dos Santos Andrade, que é uma professora do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de São Paulo. E esse livro nós conseguimos contemplar uma lacuna dentro da literatura brasileira da área e nós contamos com a colaboração de diversos pesquisadores e professores das mais renomadas universidades brasileiras. Show, Cláudio. Inclusive, no seu livro tem um capítulo específico falando sobre transtornos mentais, né? E daí a gente vai usar ele como base para esse bate-papo aqui agora. Eu li lá, seguinte, vi uma estimativa bacana. Começa ali de uma estimativa populacional, né? Da quantidade de ocorrências de pessoas, né, com transtornos mentais. E assim, eu vi lá que até 2020, os países mais desenvolvidos talvez seja maior acometimento desses transtornos, né? Existe algum motivo para isso? Na verdade, o que acontece é que a depressão, principalmente, ela é causada por diversos fatores. E o principal são situações estressantes vividas cotidianamente. Só para você ter uma ideia, por diversos motivos biológicos e sociais, a prevalência de depressão nas mulheres é o dobro quando comparado com a prevalência de depressão nos homens, né? Então, basicamente, é uma questão de cunho biológico e de cunho social. Devo dizer também que, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, nós temos 300 milhões de pessoas com depressão. E como você falou, até 2020 vai ser uma causa muito importante de morbidade e isso, logicamente, vai impactar os sistemas públicos de saúde. E assim, na tentativa de reverter esse processo, existiam várias estratégias, inclusive o exercício físico, Sim. Certo? O exercício físico tem um importante papel nesse processo também, creio não, né? É uma certeza, né? Isso. Assim, como é que o exercício físico impacta positivamente nesses transtornos mentais? Então vamos lá. Na verdade, as formas de tratamento da depressão ou dos transtornos de humor, de uma forma geral, são duas. Nós temos o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. O tratamento farmacológico, né, como o próprio nome já diz, é por conta de remédios. Nós temos diversas classes de medicamentos antidepressivos, né, disponíveis no mercado farmacêutico. O tratamento não farmacológico, ele pode ser dividido, vamos colocar assim, em dois tipos. Nós temos as terapias e temos aí o exercício físico. Eu acho que é muito importante ficar claro que não é questão de rivalizar. Quem que é o melhor, quem que é o pior, não é essa a situação. Cada um com as suas características, né? Mas especificamente no caso do exercício físico, a grande vantagem, quando comparado com o tratamento farmacológico, é que o tratamento farmacológico tem efeitos colaterais e o exercício não. E para além disso, o exercício físico, né, como o profissional de educação física bem sabe, é também uma ferramenta para prevenção e tratamento de outras doenças crônicas relacionadas ao sedentarismo. Então, se a gente parar para pensar, o exercício ele é um medicamento que tem o potencial para tratar e prevenir diversas doenças, para além da depressão.
Então percebe que é algo que, na verdade, não só o profissional da educação física, o personal trainer, mas também o profissional da saúde, ele tem que levar isso em consideração. E por qual motivo que eu falo profissional da saúde? Veja bem, logicamente que o atributo legal da prescrição do exercício, isso é, sem sombra de dúvida, do professor de educação física, né? Isso aí é ponto pacífico. Mas, por exemplo, o médico, o psicólogo, ele tem que ter condições e conhecimentos básicos de aconselhar o seu paciente. Então, só para trazer para vocês um dado, por exemplo, teve uma pesquisa que mostrou o seguinte, que os psicoterapeutas sabiam dos benefícios do exercício físico. Mas quando perguntados quantos que aconselhavam seus pacientes, desses psicoterapeutas, somente 10% que aconselhavam seus pacientes a fazer o exercício físico, né? Então, é algo bastante preocupante. E com relação, já trazendo para o tratamento não farmacológico, ou seja, o exercício físico, as organizações hoje que dão as diretrizes, né, elas trazem alguma diretriz relacionada ao exercício físico aplicado nesses transtornos mentais, tipo intensidade, duração semanal. Existe um tipo de exercício mais específico para melhorar um transtorno ou outro, um tipo de exercício melhor e mais indicado para ser aplicado em casos de depressão ou ansiedade? Vamos lá, o que nós temos hoje, basicamente? As características relacionadas com a frequência, intensidade e duração do exercício são muito semelhantes, né, daquelas que o profissional está acostumado. É aquela história que se repete. Os 150 minutos semanais acumulados, de intensidade moderada, etc, etc, etc. Mais recentemente tem sido demonstrado basicamente o seguinte, e talvez esse seja o principal recado dessa nossa conversa, viu, Everton? Que para o tratamento de transtornos depressivos, o exercício ele tem que ser mais intenso. E para os tratamentos de transtornos de ansiedade, o exercício de intensidade moderada já é suficiente. Tá certo? Então, repetindo, né, para a depressão, o exercício mais intenso tem uma vantagem, e para os transtornos de ansiedade, o exercício de intensidade moderada ele tem mais vantagens. Só para vocês terem uma ideia, tem um trabalho nosso que a gente fez lá no Laboratório de Fisiologia do Exercício da Faculdade de Educação Física e Dança, que é a faculdade que eu trabalho, que a gente mostrou o seguinte: somente 20 minutos de uma atividade física feita com um auxílio de videogame, o Xbox da Microsoft, já foi capaz de reduzir o estado de ansiedade de mulheres em 16%. E esse exercício ele era de intensidade moderada. Tá certo? Então, por exemplo, eu desconheço qualquer tipo de tratamento que em 20 minutos consiga reduzir o nível de ansiedade em mais de 15%. Né? Então veja, baita ferramenta que se constitui o exercício físico. Sensacional, esses dados aí, sem dúvida nenhuma, servem para você ter aí no bolso, né, durante o dia a dia. Então é o seguinte, tá, beleza, a gente já sabe que o exercício físico é benéfico e nesses casos auxiliar positivamente melhoria, né, de transtornos mentais e tudo mais. E quais são os mecanismos que o exercício físico utiliza para isso? Quais são as adaptações, né, que ele causa adaptações, tanto biológicas, né, como psicológicas também. Vamos lá, se a gente pudesse dividir, nós teríamos duas grandes teorias, vamos colocar assim. Temos a teoria da interação social. Então a pessoa vai para a academia, vai num parque, vai numa praia, ela está interagindo com outras pessoas, né? Então essa é uma das teorias que fortalece o exercício como uma ferramenta não medicamentosa muito importante para o tratamento desses transtornos mentais. E nós temos as teorias neurobiológicas. Dentro desse contexto, por exemplo, já foi demonstrado que a concentração de fatores neurotróficos, basicamente do fator neurotrófico derivado do cérebro, nas pessoas que fazem atividade física, é maior quando comparado com seus pares sedentários. E esses fatores neurotróficos, eles têm um efeito antidepressivo muito importante. E também nós temos o aumento da concentração e da produção, né, das endorfinas.
E a gente já sabe que são substâncias relacionadas com a sensação subjetiva de prazer depois de um exercício físico. Tem a hipótese também do aumento do fluxo cerebral durante o exercício, né? Então, todas essas hipóteses são hipóteses, né? E na verdade, já saíram até do campo da hipótese, né? E já estão bem solidificadas do ponto de vista científico, novamente fortalece o exercício como uma ferramenta para o tratamento de pacientes com transtornos mentais. Show de bola! E já aqui olhando minha cola, seguinte, quais são os transtornos mentais associados ao exercício físico? Excesso de treinamento, dismorfia muscular e por aí vai. Na verdade tem o outro extremo também, né? O excesso de treinamento que a gente conhece como vigorexia. Exato. Então é a pessoa que diferentemente do sedentário ou da pessoa fisicamente inativa, que não faz nada, é a pessoa com vigorexia, ela se engaja em um programa de treinamento muito volumoso, né, e isso leva a quadros de dependência do exercício, né, então a pessoa fica 2, 3 horas na academia e ela julga que aquilo não foi suficiente ainda e etc. Existe também uma síndrome conhecida como síndrome do overtraining. Se a gente fosse traduzir para o português, a tradução mais correta é síndrome do sobretreinamento. E por que eu falo isso? Porque é muito comum se traduzir a síndrome do overtraining como síndrome do supertreinamento, mas isso trata-se de um erro. Por quê? Porque o atleta com essa síndrome, ele tem uma queda da performance, tem uma queda do seu desempenho. Então, se uma pessoa está com a síndrome do supertreinamento, seria lícito supor que ela tem um super desempenho, o que não é verdade. Então, o atleta com essa síndrome tem uma queda do desempenho, da sua performance, e essa queda do desempenho está associada com transtornos de humor, problemas na família, então aí a coisa meio que cresce. Nós temos também, como você falou, a questão das dismorfias, que são pessoas que não têm uma sensação correta da sua imagem corporal. Tá certo? Então a pessoa, ela tem uma hipertrofia patente, tem um físico considerado socialmente bom, mas ela acha que ela está gorda ou está muito magra e etc. Então são questões também do outro extremo, que podem levar a complicações psicológicas importantes. Isso a gente vê, principalmente nesse caso de dismorfia, é muito comum em atletas de fisiculturismo, né? Exatamente, de fisiculturistas, exatamente. Embora eles tenham um volume em modelos, muscular. E por aí vai. Então assim, sobre o impacto do exercício físico, sobre transtornos mentais ainda, principalmente no caso de depressão, Eu vi que tem a unipolar e a bipolar. Existe diferença? Qual é a principal, na verdade, diferença entre um e outro? Na verdade, os transtornos depressivos, eles são, como você falou, nós temos a depressão maior, que é o caso mais grave de depressão. Nós também temos a depressão unipolar. E no caso da depressão, ou dos distúrbios, melhor dizendo, bipolar, a pessoa ela vai alternar momentos depressivos com momentos de mania.